Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy. Uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Direitos humanos das pessoas em situação de rua. Preste atenção neste texto do dramaturgo alemão Bertolt Brecht. Nós os pedimos com insistência, nunca digam isso é natural. Diante dos acontecimentos de cada dia, numa época em que corre o sangue, em que o arbitrário tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, não digam nunca. Isso é natural. A fim de que nada passe por imutável. E para falar do que esse texto tem a ver com a dura realidade das pessoas que vivem em situação de rua e promover novos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Cástia Rochael Rodrigues, diretora de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte. Leonardo Totti, que é advogado, pastor, militante de projetos sociais voltados a pessoas vivendo em situação de rua e crianças em situação de risco. E Hudson Augusto, é pastor, é membro do projeto Madrugada do Carinho, um projeto que há 14 anos trabalha com assistência direta de pessoas vivendo em situação de rua em Belo Horizonte e nas cidades vizinhas aqui de Belo Horizonte. Antes das perguntas, obrigado, Kátia, até fazendo uma correção aqui a Kátia, que é da Prefeitura. Obrigado, Leonardo, obrigado, Hudson, pela participação de vocês nesse tema tão importante como esse de hoje, né? E eu quero começar aqui fazendo uma pergunta para a Kátia, né? Qual que é o papel dessa Diretoria de Proteção Social de Belo Horizonte e por que devemos utilizar, e uma coisa que hoje está muito em voga, o politicamente correto, né? E por que nós devemos utilizar essa expressão pessoas vivendo em situação de rua e não morador de rua? Kátia. Bom, eu vou responder a segunda parte da sua pergunta primeiro. Pois né? Pessoas vivendo em situação de rua ou com trajetória de vida na rua, né? Remete a uma situação de transitoriedade, né? A rua não é lugar de viver, não é lugar de morar, não é lugar de sobreviver, né? E a gente fala pessoa também, né? Porque nós estamos nos remetendo também a situações singulares. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem motivos para estar em situação de rua. Com relação ao papel, né, às atribuições da Diretoria de Proteção Social Especial, dentro da política de assistência social do município, né, nós temos que compreender, primeiro, que a política de assistência social, ela tem o papel, ela tem a função de proteção social, né, junto de forma articulada com as outras políticas públicas, né? Cabe à política de assistência social garantir direitos de cidadania, né? Construir oportunidades e possibilidades de acesso aos direitos de cidadania. A Diretoria de Proteção Social Especial, ela trabalha com os serviços e unidades do Sistema Único de Assistência Social, né, voltados para pessoas, indivíduos e famílias em situação de violação de direitos. Nesse contexto, a população de rua, né, que está em situação de violação de direito, por estar em situação de rua, e por outras violações. Dentro dessa diretoria, então, nós vamos ter os serviços específicos para a população de rua, como serviço especializado em abordagem social, os centros de referência para a população de rua, os chamados centros POP, e os abrigos nas modalidades casa de passagem, né, que são abrigos pernoite, e nas modalidades, né, em que o abrigo se constitui uma moradia, como referência mesmo de moradia, né, permanência enfim, que o indivíduo, a família, né, vai estar ali naquela unidade como espaço mesmo para ele poder morar. Nós temos abrigos
para crianças e adolescentes, nós temos abrigos para famílias e abrigos para adultos, né, idosos, mulheres e homens. São todas as faixas etárias em geral, sim, né? Que se todas as faixas etárias. Tem dessa pessoa que está em situação de rua. Agora, eu queria perguntar também para o Leonardo pelo seguinte: você tem uma experiência também como advogado, né, com essa população, com esse, digamos assim, com esse público. E eu te pergunto, como é que é essa experiência de trabalhar diretamente com esse pessoal? Que direitos que, digamos, a pessoa que vive na rua tem? A Cátia está aqui citando assim, a oferta de serviços do poder público, assim, que direitos que essa população que mora nas ruas tem? Eu gostaria, divergindo pacificamente, primeiramente a questão da nomenclatura, eu acho que dar o nome de pessoas em situação de rua parece que não reflete a realidade fática do peso do que é estar em casa, do que é estar na rua. O morador de rua ele não tem uma porta para fechar no final do dia, nem uma janela para puxar por dentro. Então ele está exposto às intempéries da natureza e às intempéries sociais também, né, de criminalidade e violência. Esse tempo que a gente trabalha com moradores de rua, eu tenho usado, entendendo que talvez o nome não seja para reforçar talvez uma atitude preconceituosa contra o morador de rua, mas eu prefiro usar a nomenclatura morador de rua. Eu acho que o peso dessa informação faria com que a população, o Estado, a sociedade compreendesse como é dura essa realidade. E os direitos do morador de rua são os mesmos direitos de qualquer cidadão político. Eles têm os direitos constitucionais garantidos pela Constituição, os direitos políticos, inclusive, lhes são concedidos, E esses direitos, esses interesses, desde os princípios constitucionais até leis específicas que tratam do morador de rua, por se tratar de uma minoria fragilizada, portanto merecendo uma tutela especial do direito, são garantidos ao morador de rua como um cidadão comum. E o advogado, eu acredito que todo advogado deveria ter essa missão, como um instrumento de acesso e distribuição da justiça, proteger e fazer protegidos os interesses e direitos desse morador de rua. Sobre essa questão dos direitos do morador, da pessoa que está em situação de rua, assim, colocando as duas falas aqui, tem algumas curiosidades, quando falamos em direitos, porque quando da divulgação e até da sanção da lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, muito se questionou assim: a criança e adolescente tem direito a tudo, e os deveres? Estão nas leis igual estão os deveres de todos os outros brasileiros, né, Cátia? Não tem que ter um código de deveres da criança e adolescente. Por quê? Ele tem dever como todo outro, cumprir a lei. Então, esse não é diferente. E aí, se tratando da população de rua, da mesma forma, Os direitos que eles têm, como eu tenho direitos, todos nós aqui, a pessoa que está na rua, vivendo na rua, por opção, por falta dela, tem direito como qualquer outro cidadão que está na Constituição, em todo o ordenamento jurídico brasileiro, E deveres também. Sem dúvida, desculpa, e deveres também, Pelo fato de estar em fragilidade, que ele está, não lhe resta obrigação jurídica para com a sociedade. Ele é responsável por tudo aquilo que ele faz. Agora, em falando de direitos e deveres, por exemplo, o Estado brasileiro, e eu vou até aqui fazer duas perguntas, uma para a Cátia e outra para o Hudson, pelo seguinte: nós temos um decreto federal que prevê a política nacional para atendimento à população de rua, digamos assim. E ela vem trazendo critérios, instâncias, serviços, e junto também já com a política de assistência. E aí eu faria duas perguntas, assim, bem rapidamente, aqui para a gente fechar aqui o nosso bloco. O que é que dispõe esse decreto, Cátia, e como que as pessoas, Hudson, na sua experiência, têm acesso a essa política pública, Deixa eu só ouvir aqui a Cátia primeiro falando o que está lá, O decreto nacional, que você quer dizer? Que tem o municipal que reflete o nacional, podia falar do municipal, okay. Então, em Belo Horizonte, compreendendo, que a política municipal para a população de rua, ela não é apenas da política de assistência social, mas ela envolve todas as outras políticas públicas, trabalho, saúde, educação, moradia, uma das principais demandas das pessoas em situação de rua.
cultura, esporte, lazer, educação, todas as políticas. Em Belo Horizonte, de uma forma participativa e dialógica, o município instituiu, né, um decreto que dispõe, né, sobre a política municipal intersetorial para a população de rua, um decreto que foi publicado em setembro de 2017. Esse decreto, ele foi construído no contexto do Comitê Municipal de Monitoramento da Política Municipal Intersetorial para a População de Rua, que é um comitê composto pelos representantes do Poder Executivo, mas por usuários dos serviços, né, para a população de rua, representantes dos movimentos sociais em defesa da população de rua, órgãos de defesa de direitos. Então, esse comitê discutiu os compromissos de cada área, né, além da política de assistência social, e a partir dessa discussão foi definido. Esse decreto foi estabelecido e posteriormente publicado esse decreto e todas as ações e compromissos estabelecidos no decreto estão sendo monitoradas pelo Comitê Municipal Intersetorial de Acompanhamento à População de Rua. Agora, mas aí eu vou aqui provocar o Hudson, porque isso é uma estrutura legal, né? E as pessoas, assim, estão tendo acesso, porque, na verdade, o que se pretende com isso é que tenha política pública disponível, serviço, etc. Como você está vendo aí com o seu trabalho, nas madrugadas, com carinho, o acesso dessas pessoas, Hudson? A gente trabalha no objetivo, a pessoa, né? Sim. Então, nosso objetivo como projeto é ouvir o ser humano, porque às vezes durante o dia a gente passa por eles e a gente não sabe nome e como a Kátia falou, eles têm nome e têm história. Ninguém vai parar na rua à toa. Ninguém chega na rua porque quis chegar na rua ou vou morar na rua, decidir que não encaixa em perfil nenhum profissional, vou para a rua. Não é assim. Nós temos pessoas muito capacitadas que vivem em situação de rua. A gente tem vários artistas que vivem em situação de rua. Pessoas que vieram de outros lugares para conseguir emprego e não conseguiu e acabou ficando na rua. Essas políticas públicas, elas são boas, porém o acesso de fato às pessoas em situação de rua é meio complicado, porque a gente tem algumas reclamações, questão de albergue, em questão de casa de passagem, questão de tirar a documentação, até o indivíduo tem o direito de conseguir passagem, de voltar para a terra e tal, mas essa burocracia de conseguir de fato o direito demora 4 meses, um tempo muito grande que ele acaba ficando na rua mesmo. Mas procede, Hudson, porque eu lembro que algumas vezes, eu também já estive trabalhando em órgão público, e aí você queria às vezes encaminhar a pessoa para um atendimento e ela não queria. Assim, ela reclamava um pouco dos equipamentos, porque assim, lá tem limites, lá tem regras. E a rua é um lugar ruim, mas é um lugar meio que da liberdade também, não? Sim. Então, assim, às vezes eles reclamavam, porque crianças e adolescentes, às vezes até o adulto, não vou para lá não, porque lá tem isso. Outro dia eu vi uma coisa curiosíssima em São Paulo com a população de rua, na imprensa. Os moradores foram, não sei se aqui aconteceu isso, né, talvez... Com o frio, eles não queriam dormir nos locais, nos abrigos, etc., porque os animais, muitos deles têm cachorro. E eles não queriam ir porque eles não aceitavam o cachorro. Aí você entende equipamento público, né? Ou atende um, atende o outro. E aí o morador não foi dormir porque ele tinha cachorro e o cachorro não ia entrar. Então ele preferia ficar na rua porque não queria deixar o cachorro. Então quem tem cachorro sabe o que isso significa, né? Então assim, muitas vezes ele reclama porque não atende exatamente. Não tem um pouco disso também? Ou não? Nós temos as pessoas que estão em situação de rua que é desse jeito. Regra, foram para a rua para ter liberdade. Então essas a gente nem se enquadra porque não adianta. Qualquer norma, qualquer regra que colocar de cima para ela não aceita. Exatamente. Mas nós temos pessoas, por exemplo, mês passado a gente encontrou um jovem que ele veio procurar trabalho e teve um desentendimento, a gente não sabe bem dizer o que é, e acabou sendo roubado aqui os documentos e tal. E a gente conseguiu voltar ele para a terra dele e tal. A mãe até mandou um áudio para a gente, dizendo que ele está bem, que ele chegou em casa, que ele voltou a trabalhar com o pai, que eles já conseguiram tirar a documentação dele. Então a gente tem os dois casos.
Geralmente, esses que reclamam de tudo e que não botam uma norma, esses são aqueles que, 13 anos eu já estou nesse projeto. Então, há 13 anos a gente encontra eles sempre na rua, porque eles não querem ficar ali. E aí, quando querem ficar ali, a gente não pode fazer nada e muito menos o poder público. E normalmente também é uma exceção, né? Não é a maioria que quer. Bom, nós vamos fazer um intervalo rápido aqui, sempre a gente faz uma pausa para o tradicional café aqui no nosso programa. E enquanto isso, quer saber mais sobre ações do projeto Madrugada do Carinho? É só acessar o link, né, que está nas nossas redes sociais com a hashtag Cidadania nas Ruas. E nós voltamos já. E já estamos de volta com o nosso Advocacy, hoje conversando sobre direitos das pessoas em situação de rua. Quer conversar conosco? Então mande o seu WhatsApp para o número 31 98027 0984. Eu quero começar esse bloco aqui perguntando para o Leonardo o que nós devemos e não devemos fazer com a população de rua, né? Assim, na nossa conversa, abordagem, etc. Uma coisa que eu aprendi é não ignorar, né? Sim. Que eu vi uma vez um morador de rua falando a pior coisa que, ou a pessoa que está na rua, a pior coisa que tem parece que a gente não existe. O morador de rua, ele quer ser conhecido como gente, como cidadão. Então, coisas simples como um tocar de mão, como um boa tarde, um bom dia, já é algo que, de alguma forma, dignifica aquela pessoa que tem tido a sua dignidade, né, colocada à margem. Então, tratar o indivíduo como cidadão, como pessoa, olhar nos olhos, pegar na mão, dar um bom dia, uma boa tarde, já de alguma forma reflete na alma daquela pessoa o que ela está passando. Mas muito importante sobre isso, o que devemos fazer, né, com um morador de rua. Existem limites para a assistência social. Né? Não é porque você vai ajudar um morador de rua é que você vai fazer com que ele faça qualquer coisa. E os limites da assistência social é o princípio da legalidade. Então você não pode induzir, nem encorajar, nem constranger um morador de rua a realizar uma atividade que vai beneficiá-lo de alguma forma, mas que em algum momento vai contra a lei. Porque aí ele estará cometendo um crime, estará inserido no Código Penal e terá que responder legalmente por esse ato. Então, não é porque eu estou fazendo bem, não é porque eu vou passar para esse morador de rua um recurso financeiro, uma condição melhor, talvez, um alimento, é que eu devo encorajá-lo a fazer isso. Porque muitas vezes o morador de rua, devido à sua fragilidade, ele pode estar sujeito a aceitar, a agir de determinada forma para atender uma necessidade. Então, legalmente, existem limites, inclusive de assistência social. Ah, mas eu tenho uma boa intenção, eu quero ajudar, eu quero, de alguma forma, fazer com que você melhore. Mas se o que você está pedindo ao morador de rua é algo ilegal, que você corte a conversa a partir daí. Para que, além do peso de ser um morador de rua, ele não se torne um infrator da lei, tendo que responder por isso. Agora, Kátia, recentemente apareceu uma pesquisa na imprensa, que eu não sei se procede ou não, se são os números da prefeitura, com os quais a prefeitura trabalha, que aumentou o número de pessoas que estão vivendo nas ruas de Belo Horizonte. Eu não sei quais são esses números, mas uma pergunta que vem é, o que tem causado isso? Quais são os fatores que levam a aumentar essa população? E também, assim, o que fazer para lidar, para erradicar isso, ou pelo menos para diminuir isso, né? Eu vou também até deixar essa pergunta, assim, o que fazer, Hudson, para a gente diminuir isso, né? Esses números. Com certeza o número de pessoas em situação de rua vem crescendo, sim, no país todo, né? Nós estamos numa situação de crise econômica, social e política, com aumento do desemprego, da precarização do trabalho, e tudo isso são fatores que contribuem para que as pessoas, né, se estejam em situação de desproteção social e, nessas condições, elas podem estar indo para as ruas, né? Ter a rua como referência de sobrevivência, moradia, né? O censo para a população de rua de 2013, ele indica que entre os motivos para ida para a rua estão conflitos familiares,
muitas vezes associados à perda de moradia, ao desemprego e também ao uso prejudicial do álcool e outras drogas, sofrimento mental, né? Então, é visível o aumento da população de rua. Um outro fator que pode também estar dando visibilidade tem relação com o fato de que, com a ampliação dos serviços para a população de rua em Belo Horizonte, as pessoas em situação de rua têm sido mais alcançadas por esses serviços, né? Então, o serviço especializado em abordagem social que atua em campo, que atua na rua, né? Atendendo às necessidades mais imediatas, né? Das pessoas que estão em situação de rua e referenciando nos outros serviços da política de assistência social, ou seja, encaminhando para abrigos, encaminhando para unidade de pronto atendimento, se essa pessoa está doente e precisando de um atendimento emergencial e saúde, encaminhando para documentação, para acesso à documentação. Então, essas pessoas estão sendo mais alcançadas. O registro das pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, ele está ancorado na inscrição no CAD único, que é um cadastro do governo federal para acesso aos benefícios, como Bolsa Família. Então, essa inscrição, aumenta a inscrição também porque essas pessoas estão sendo inscritas por estarem sendo alcançadas pelos serviços. Bom, então o município, uma preocupação do município deve ser também aumentar a oferta de serviços, né? Sim, e estamos aumentando. Aumenta a demanda, se identifica a demanda, acaba provocando também aumento da oferta. Sim, desde esse ano, né, nós já implantamos mais um abrigo para adultos e idosos, homens, com capacidade para 119 vagas. Vamos implantar esse ano mais um centro POP e vamos implantar um abrigo para famílias também. Centro esse POP ano. É o quê? É o centro de referência para as pessoas em situação de rua, né? Que é um espaço para desenvolvimento de atividades socioeducativas, higienização, guarda de pertences. Hoje são 3, né? A perspectiva, né, é que até 2020 sejam 6 centros POP. Hoje, quando iniciamos a gestão, eram 11 unidades de acolhimento adicional. Já são 13 e até 2020 serão 16 unidades de acolhimento adicional. Então, a perspectiva do município é dobrar o número de unidades, né? Nós iniciamos com 3 centros POP, serão 6. Iniciamos com 11 unidades, serão 22. Então, a perspectiva é ampliar e qualificar. Espero que não, sabe? Não porque o município não vai fazer, mas porque a demanda acaba diminuindo e aí a oferta também não tem que aumentar, né, Hudson? Porque a Cátia está falando aqui do aumento da oferta de acolhimento institucional e etc. Assim, para quem está lá, que não é do poder público, né, que acaba tendo um olhar diferente para o mesmo serviço, o mesmo trabalho, né? Assim, você vê diferente quem está num projeto social, com voluntários, ou mesmo as organizações, e o poder público tem um olhar de lugares diferentes, digamos assim. Sim. Da perspectiva de quem faz esse trabalho com a população, assim como esses equipamentos, não é com relação a Belo Horizonte, mas isso que está na política, tem sido eficiente? Como que é isso? Eles ajudam, claro que ajudam, porque a nossa intenção não é o projeto acontece. Desculpa, deixa eu colocar aqui uma preocupação. Tem ajudado as pessoas a saírem das ruas? É isso que eu efetivamente queria perguntar. Aí vai além, porque assim, como a Cátia mesmo citou, e o Leonardo já participou do projeto com a gente como voluntário, já teve o contato da gente sentar, porque o nosso projeto consiste em quê? Sentar na rua e conversar com eles, nas madrugadas, né? Como o Leonardo falou, eles precisam ser reconhecidos como pessoas mesmo. Então, quando a gente senta ali e escuta histórias, você escuta histórias variadas, e uma das coisas que levam eles para a rua é o conflito familiar. Seja traição do cônjuge, seja confusão na família, seja por uso de drogas. Então, ajuda a acolher os projetos sociais.
porém nem todos conseguem de fato voltar para casa, porque isso é um processo que demanda para a gente que é do projeto um acompanhamento muito mais extenso, além só do projeto na sexta-feira. Quem me dera se o projeto isso acontecesse só na sexta. A gente aborda as pessoas na sexta e, porém, tem um mês inteiro de trabalho para ter contato com a família, ver se a família aceita a pessoa de volta. E uma das perguntas que foi feita foi como resolver isso. Eu acho que hoje a gente trabalha e gasta muito, investe muito para reconstruir homens e mulheres. Eu acho que a gente tem que voltar lá e investir na base. Para que trabalhando a questão da família na base, questão de prevenção de drogas, prevenção do ser humano, para que a gente não precisa remendar homem, porque remendar homem é muito difícil e muito caro também. Eu posso concordar com o Hudson? Por favor, Kátia. Tá? Eu também compreendo que o estar num acolhimento institucional, né, não assegura a cidadania, né, por si só. Né? É fundamental que essa proteção esteja associada a outros direitos de cidadania, como o direito ao trabalho, o direito à moradia, né? As pessoas em situação de rua, como vocês bem lembraram, elas romperam com o regramento, né? Então elas querem ter a sua moradia, né? E um abrigo, ele, em geral, ele tem regras, mesmo que essas regras estejam sendo construídas com as pessoas que estão habitando esse abrigo, são regras. Mas tem que ter, né? Tanto que a maior demanda das pessoas em situação de rua é o Bolsa Moradia, que é um benefício para a locação de um imóvel, para a contratação de um imóvel, né? Que é um benefício da política habitacional e que nessa gestão... Isso, desculpa, pago pelo poder público. Pago pelo poder público, né? Então, tem hoje toda uma construção intersetorial entre a política de assistência e a Urbel, né, que é vinculada à política habitacional, para ampliar o número de bolsas moradia, para que as pessoas possam, de forma acompanhada, né, com acompanhamento socioassistencial da política de assistência social, né, terem acesso, né, a uma moradia, indivíduos e famílias. Agora, gente, eu vou até provocar aqui o meu amigo Leonardo. Eu sou um cidadão comum. Não tem como, a gente se compadece das pessoas, né? E sempre tem aquela briga assim, dou alguma coisa, não dou alguma coisa. O que eu faço? Só rapidinho aqui para encerrar esse bloco. O que eu, um cidadão comum, faço com uma pessoa que está morando na rua? Abraço, dou um alimento? Eu acho que primeiro é preciso compreender o que acontece na rua. Né? Antes de você talvez se aventurar na rua, é bom você conhecer a realidade do morador de rua. Não, desculpa, eu estou falando assim, eu comum, que passo na rua e vejo a pessoa, não é nem para fazer um trabalho. Sim, né? Sim. Olha, atentando para o lado da humanidade, né, você vai agir conforme seu coração está mandando ali na hora. Então, se você tiver condições de dar um aperto de mão, de parar para conversar, de mesmo que naquele instante ali de 10, 15 minutos, um café que você paga, uma blusa que você doa, de alguma forma você vai restaurando uma humanidade que foi perdida em virtude daquilo que lhe foi tirado pelas circunstâncias da vida. Né? E é uma ação simples, mas também eficiente para quem recebe. Pode não ter muito peso para quem dá, mas quem recebe aquilo que lhe é negado durante 2, 3, 4, 5, 10 anos seguidos, né, de alguma forma acende aquela chama, né, no coração de cada ser humano de que poderá haver dias melhores e tempos melhores. Bom, nós vamos fazer um intervalo, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, a conta de tomarmos uma segunda xícara de café e já voltamos. Enquanto isso, envie a sua pergunta pelo WhatsApp ou acesse as nossas redes sociais utilizando a hashtag Cidadania nas Ruas. E já estamos de volta conversando sobre direitos das pessoas em situação de rua. Lembrando que todos os nossos programas estão no YouTube da Rede Super. Acesse, assista, compartilhe e sinta-se à vontade. O Advocacy é nosso. E eu já volto aqui falando sobre esse tema, perguntando para o Hudson, assim, o que o morador ou essa pessoa que está na rua tem medo? Assim, como que é o universo de quem está morando na rua?
Acho que o Os medo... temores dele, né? O medo é insegurança, né? Então, por exemplo, a gente chega a abordagem de madrugada, se você encostar, a reação da pessoa geralmente sempre é de defesa. Então a gente sempre orienta, não encosta para a gente não ter reação de defesa. Então a gente chama primeiro, a pessoa atende, a gente começa a conversa. Mas a insegurança é o maior medo deles, né? E essa questão de que nem todo mundo que está na rua é vagabundo. Muitos trabalham com reciclagem de material. Isso é muito importante colocar, exatamente. Né? Muitos trabalham de bico, porém não tem como para onde voltar, então vai para a rua. E uma das coisas que a gente vê também é uma autodefesa deles, do grupo. Né? Então, geralmente, poucos são os moradores que estão sozinhos na rua. Geralmente, você tem um grupo de defesa que eles se unem. Então, quando 5 estão dormindo, um estão acordado fazendo a ronda deles lá e a vigia para que nada possa acontecer. E a questão também que a gente vê, e é algo que eu aprendi nesses 13 anos, é a questão do cuidado uns com os outros. Por exemplo, eles saem, buscam alimento e aí eles voltam e compartilham esse alimento entre eles. Né? Então faz aquele almoço para todo mundo e tal, e o que é de um é de todo mundo. Então é algo que a gente pode aprender com isso. Né? Dentro disso são as características de alguém que mora na rua hoje. Posso falar do medo da mulher em situação de rua? Né? Acho que a mulher, né, por uma situação até de maior vulnerabilidade, tanto a cisgênero quanto transgênero, né, ela sofre mais violência ainda. Né? A mulher ela sofre o estupro, ela sofre a violência de gênero na rua. São frequentes as situações de estupro de mulheres transgênero e cisgênero. Olha só. Não, e assim, aqui Belo Horizonte teve há algum tempo, agora já acho que não é tão forte, mas tinha muita criança de rua, né? Então é um outro tipo também de medos que tem, né? Eu lembro que eles dormiam durante o dia, porque à noite eles se protegiam. À noite parece que o ambiente é mais perigoso, então assim, eles dormiam durante o dia. Era comum ver muitos meninos de rua dormindo durante o dia, porque à noite era perigoso para eles dormirem, né? E a história mostra isso, né? Os casos assim de crianças assim, em grande número que foram violentados até mortas foram à noite. Belo Horizonte é diferente de outras capitais. Né? Assim, Belo Horizonte a gente pode ser considerado uma roça grande. Então, dá de madrugada, a cidade para. Então, você não tem um fluxo de gente. Mas isso constante. É bom ou é ruim para quem está na rua? Para quem está na rua, entre os perigos da rua. Porque se não tem um fluxo constante, se acontecer alguma coisa em algumas áreas, e alguns moradores se escondem muito bem, então, em lugares desertos, então você não vai ter ninguém que proteja e tal. Nosso âmbito de atuação, a gente ainda tem as patrulhas que dão rondas ali onde é que a gente faz o projeto e tal. Então, sempre a madrugada inteira tem um policial passando, tem guarda municipal passando, mas tem locais que não, eles se escondem muito bem e aí, se acontecer alguma coisa, não tem nem ninguém para gritar, pedir ajuda e socorrer. Dentro do outro lado também, o que eu falei dentro dessa questão, já aconteceu de casos e a gente realizou um casamento de 2 moradores de rua lá na Praça do Papa. Nessa questão de uma mulher que precisava de proteção, o outro veio proteger e acabou que eles começaram um relacionamento e a gente descobriu que isso era um sonho dela, de casar e tal. A gente promoveu o casamento deles lá na Praça do Papa e tal. A saída deles para a rua, conseguimos um emprego, alugar uma casa para eles e hoje eles estão casados. Mas, em geral, eles anseiam sair da rua? Alguns sim. Alguns sim. Não é comum detectar isso? Você tem aqueles que eu falei, que por rebeldia, se assim eu posso dizer, ou por um senso de liberdade, eles querem ficar na rua, porque na rua ninguém vai mandar. Mas você tem outros que foram para lá não querendo. Então foi uma última opção, e esse sim a gente consegue fazer um trabalho maior, que procura os órgãos públicos, que a gente consegue ter um acesso até à família e tal, e de fato ajudar ele a se ressocializar no meio da sociedade. Agora, Kátia, é um desafio grande para o poder público enfrentar, né? Como qualquer política pública em geral, particularmente a política social, é um desafio para o poder público, né? A gente, viajando por aí, assim, todas as cidades aumentou o número de pessoas que estão morando nas ruas. Isso não é uma exclusividade de uma ou outra, né? Então, assim, como que o poder público, no sentido mais lato da expressão,
os outros entes da administração pública, do judiciário, assim, as 3 esferas de poder, como que pode se dar uma integração maior para enfrentar essa situação? Eu queria destacar a importância, né, a corresponsabilidade, né, do governo federal, estadual e municipal no financiamento, né, dos serviços do Sistema Único de Assistência Social e das outras políticas públicas. Né? Hoje nós vivemos uma situação de descontinuidade e de interrupção até de repasse de recursos do governo estadual e do governo federal. Essa descontinuidade, ela ela compromete, por exemplo, o planejamento, né, das políticas, né, o planejamento para a ampliação e a qualificação dos serviços para a população de rua, ele fica comprometido se há descontinuidade ou interrupção de recursos, de repasse de recursos. Em Belo Horizonte, os recursos municipais até agora têm conseguido cobrir essa falta de recursos regulares, tanto do governo federal como do governo estadual. Né? Essa gestão realmente para a população de rua. Então, das formas é garantir recursos. A garantia do financiamento. Do financiamento, né? Recurso financeiro. E, nesse sentido, o município tem garantido financiamento, sobretudo para a política municipal para a população de rua, porque é uma prioridade desse governo. Mas assim, olhando para fora de BH, na sua caminhada, na sua experiência, você consegue ver que os diversos órgãos da administração pública, os diversos ministérios do governo federal, as diversas secretarias dos governos estaduais em geral, assim, estão mais integradas para enfrentar a questão da situação da população que vive na rua? Bom, ainda está no começo? O que eu posso dizer é que hoje nós temos uma descontinuidade, nós temos uma situação irregular no repasse de recursos para o município. Né? Isso indica algum tipo de desintegração. Né? Não, mas eu digo até operacional também, né? Porque assim, falar de alguma política social, só o órgão responsável por aquela política não consegue operacionalizar. Não consegue. Né? Então você vai trabalhar, precisa dos órgãos responsáveis pela política de educação, de saúde, de moradia, assim, é nesse sentido, essa integração, digamos, mais operacional. Como tem sido isso? Em Belo Horizonte, no município, essa é a diretriz da política para a população de rua, porque a integralidade da política, né, a integralidade da oferta está exatamente nisso que nós estamos falando aqui. Não basta o abrigo, é preciso o trabalho, é preciso a educação, é preciso o tratamento de saúde. Então, a integralidade ela está ancorada na intersetorialidade e também na relação com os órgãos de defesa de direitos. Né? As situações de violência vividas nas ruas, elas têm que ser denunciadas. Né? Elas têm que ser denunciadas, e aí nós vamos ter a Defensoria Pública, os centros de defesa, o Ministério Público. Então, nós estamos falando do sistema de garantia de direitos, onde estão as políticas públicas e os órgãos de defesa de direitos. Essa integração é fundamental quando se trata de garantir e de ampliar direitos de cidadania. Agora, uma das diretrizes até que está, uma das que está na Constituição Federal é a participação da sociedade em todos os níveis, sobretudo na política de assistência, né? Mas assim, sem a sociedade não há política social, não há política pública que se estabeleça. E aí eu provoco aqui o Leonardo, que está aí pelas suas caminhadas todas, e as organizações religiosas, as igrejas, as organizações sociais em geral, assim, como que elas participam ou como deveriam participar mais ativamente do atendimento a essa população? James, duas questões. Eu acho que o Estado estaria em piores lençóis se não fossem essas entidades que estão de forma voluntária prestando esse serviço na rua. Porque eles não têm recursos, mas fazem por uma vontade e um sentimento especial de ajudar o próximo. E essas ajudas humanitárias, dizemos assim, elas, na verdade, ou elas complementam aquilo que o Estado tem feito e muitas vezes elas conseguem reverberar
num grau mais elevado por tratar muito o humano. Então, organizações religiosas, entidades, né, sociais que pretendem fazer isso, podem fazer isso das maneiras mais simples às maneiras mais complexas, né? Um agasalho atende uma necessidade específica. Se você consegue, por exemplo, através de um agasalho, resolver um problema pontual e específico do cidadão, você pode servir dessa maneira. Mas se você consegue proporcionar uma possibilidade de empregar essa pessoa também, você pode servir também essa pessoa. Agora, uma questão que eu gostaria de deixar bem claro, que além dessa ajuda social, o que eu acho que falta e pode potencializar isso que o Estado tem feito é não só dar o abrigo, não só dar assistência de saúde. Eu acho que é potencializar a missão do homem e da mulher através do trabalho. Eu acho que missões que empregam, que dão dignidade, que fazem com que a pessoa não esteja apenas no abrigo por ter um teto, ter uma moradia, mas que possam fazer com que ela caminhe com as próprias pernas, pode resolver de maneira definitiva. E eu te falo, James, olhando a proporção e olhando a quantidade e o potencial, né, do Estado, eu diria e ousaria em dizer, né, que está fácil de resolver o problema. Se houver um pouco de boa vontade, essa parceria da sociedade com o Estado, eu acho que consegue resolver num grau muito relevante essa situação do morador de rua. Que bom, essa conversa fala aí. Posso falar dessa parceria pensando também na área empresarial? Sim, nós estamos chegando aqui no final, só bem rapidinho. O que você propõe aos empresários? Está em tramitação na Câmara um projeto de lei que se chama Programa Estamos Juntos, que propõe várias modalidades de inserção no mundo do trabalho por meio da articulação entre o Poder Executivo e a sociedade civil. Olha que interessante. Para a qualificação profissional, alocação no mercado formal de trabalho e criação de frentes de trabalho entre o Poder Executivo, dentro do Poder Executivo ou nas situações de parceria também com organizações da sociedade civil, essas frentes de trabalho... Mas é um projeto ainda, É um projeto de lei, projeto de lei, né, que federal. está em tramitação. Não, municipal. Ah, municipal. Está em tramitação na Câmara. Por favor, Kátia, assim que tiver esse resultado da votação, nos informe aqui para nós colocarmos nas nossas redes sociais. Mas só antes aqui de fechar o nosso programa, eu já queria até agradecer, Kátia, obrigado, Leonardo e o Hudson aqui, mas deixar uma palavra, olha, mesmo que nós não vamos resolver problemas, nós individualmente, mas como disse o Leonardo, às vezes assim, um abraço, um agasalho na noite de frio, um prato, o almoço, o jantar, resolve um problema no momento até que outras soluções definitivas apareçam, não é isso? Obrigado, gente. Chegamos ao fim de mais um Advocacy, relembrando uma frase da Tuca Moreira, que é consultora de carreiras e co-apresentadora do programa Sempre Feliz aqui na Rede Super. Enxergamos as pessoas como somos. Então, se você enxerga as pessoas vivendo em situação de rua como algo incômodo, o problema pode não estar neles, mas nos seus olhos. Nós esperamos a sua opinião nas nossas redes sociais e te esperamos também até o nosso próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.